Opa, alô você, quem não tem mais o que fazer, seja muitíssimo bem-vindo e bem-vinda de volta a este canal. Eu queria falar agora hoje da minha amiga Cat, a professora de psicologia da FMU, que tem um canal aqui na internet que chama Tecendo uma Tese, um colega anarquista aí, que dá umas dicas para você que quer sobreviver à graduação, à pós-graduação, ao mestrado. Ela dá umas dicas bem interessantes. O canal Tecendo uma Tese, que está aí na descrição, ela já tem há um tempo, tá bom? E de vez em quando ela comenta aqui, está sempre assistindo os vídeos, e eu me sinto mais do que na obrigação, digamos assim, de estar falando da Cat, que tem um conteúdo bem legal a respeito da graduação para você que quer sobreviver à universidade. Tá bom? Vamos para o tema de hoje, que eu queria falar um pouco sobre Brumadinho, um pouquinho mais, tá bom? Um bocadinho de Brumadinho. Eu recebi um monte de vídeos de bombeiros resgatando bebês na lama e coisas do tipo. E esses vídeos todos eram falsos. Eram da Síria, tá? Então, assim, tentaram trazer uma comoção gigantesca para com os israelenses, para falar, poxa, tá vendo o povo israelita tá lá salvando o povo vindo de Israel, que é um povo que agora ele é um povo natural, né, de Israel, os povos sionistas. É bom lembrar que a gente teve um caso aqui emblemático, que é de um professor aí, né, o Giraldelli, que criou todo um problema aí com a tese 11, falando em teses e falando em mulheres com conteúdo intelectual relevante aqui na internet, que é onde ele colocou que o sionismo, segundo as palavras dele, é um sionismo não necessariamente é de direita e esquerda. Ele esquece, ou então finge esquecer, ou então na visão dele a esquerda é uma coisa muito abstrata, e eu não sei exatamente o que é, que o sionismo inicialmente ele começa com um sionismo cristão, especialmente pelo Império Britânico. É bom lembrar que liberalismo era um processo semelhante ao que os nazistas e fascistas faziam na Europa, só que no resto do mundo. Tá? Então, assim, o que o liberalismo fez no mundo? Colonizou o planeta inteiro. A Alemanha e a Itália não fizeram a mesma coisa. Falou, quer saber, desgraçado, vou fazer com vocês. A Inglaterra foi lá, destruiu a Alemanha. Ela falou, tá bom, então o liberalismo nos olhos da Europa, né, nos olhos dos outros é refresco. Tá? Foi o que aconteceu de fato. Então, tudo que o Hitler fez de mais terrível e de Mussolini fez de mais obscuro foi pegar os setores de produção, de trabalho, de opressão que existiam no resto do planeta e jogar na própria Europa. Não é legal o que ele fez, não é bacana o que ele fez para os outros europeus, mas, por exemplo, estranhamente tira a economia da Alemanha ali do buraco. Também com a ajuda de banqueiros, também de grupos que também tiveram interesse que a Alemanha crescesse para impedir o avanço comunista. Tanto que o próprio Mises vai louvar essa ação da Alemanha, que mais tarde iria diminuir. Né? Os fascistas e nazistas estavam lá para impedir os terríveis comunistas ali. Parece o discurso do Bolsonaro, do Collor, mas não é. É o discurso da época, mesmo quando os comunistas estavam ali tomando a União Soviética. No nosso caso, a gente tem outra invasão, digamos assim, da região, que vem justamente por conta dessas frentes militares israelenses muito estranhos que estão indo lá para Vale para salvar as pessoas ali da região da Vale, que é aquela empresa ali do Stenbrooks. O Stenbrooks, para quem não lembra, era para ser o vice do Ciro Gomes. O custo do empregado para o empregador está relacionado diretamente aos direitos que os empregados têm. Como é que é possível reduzir o valor que se paga para ter um empregado sem reduzir os direitos que ele tem hoje? Por exemplo, se você vai hoje numa empresa nos Estados Unidos, aqui a gente tem 1 hora de almoço. Normalmente, não precisa de 1 hora do almoço, porque o cara não almoça em 1 hora. Você vai nos Estados Unidos, você vê o cara almoçando com a mão esquerda e comendo sanduíche com a mão esquerda e operando a máquina com a direita. E tem 15 minutos para o almoço, entendeu? E eu acho que se o empregado se sente confortável em poder, eventualmente, diminuir esse tempo, por que a lei obriga que tenha que ter esse tempo?
Isso foi só para vocês que não lembravam quem era o Benjamin Steinbrooks, presidente da Fiesp, e um dos caras que fez a privataria em cima da Vale do Rio Doce. E um dos indivíduos que tentou ser vice do Ciro Gomes. Então, assim, o pessoal fica falando de Cátia Abreu, de que, você pôs Cátia Abreu, mas não é o bastante. Alguém cogitar esse indivíduo ser seu próprio vice, para mim é bastante complicado. Mas isso não importa, porque para mim, qualquer cara que fosse lançar candidato, sempre vai estar amarrado com a Fiesp, como é o caso desse cara, vai estar amarrado com a Odebrecht, que paga todas as campanhas eleitorais e ninguém devolve. Né? Eu vou falar da Odebrecht. A Odebrecht pôs dinheiro na conta do deputado, novo deputado que hoje é presidente da República, mas pôs dinheiro da Fiesp na sua campanha também, para você ficar em terceiro lugar. E isso é um caso gravíssimo. Esse indivíduo é o sujeito que comprou a Vale, saiu da Vale financiado pelo BNDES, porque os caras fizeram um spread fiscal de 5%, e as duas empresas dele que tinham ações na Bolsa saíram, ações na Bolsa ligadas à Vale, saíram de boas, ainda recebendo dinheiro público para poder repassar esse valor mais tarde. Mas, se você comer por 1 hora, é você que está dando prejuízo para esse cara. Tá entendendo o que está acontecendo? A gente paga as contas da Fiesp, a gente paga as contas do Grupo Steinbrooks, a gente paga todo esse processo e ainda tem que trabalhar comendo com uma mão e trabalhando com a outra. É bom lembrar que em inglês a palavra lunch significa justamente isso, um sanduíche. Aqui no Brasil a gente almoça, a gente come mesmo. Lanche veio aqui de São Paulo, a palavra vem de lanche, mesmo de sanduíche, porque a gente via os ingleses comendo lanche e demos esse nome. Especialmente na São Paulo Highway, que cruza hoje o estado de São Paulo. Então, essas palhaçadas, já vai comer menos tempo, ele não almoça nesse tempo, tem que produzir mais, são tentativas extremamente falhas de conseguir extrair valor de tempo de trabalho não pago, que hoje já não vai resolver o problema de vocês. Um dos inícios desse problema, que é o tempo de valor não pago, é da onde se capta uma parte que o Marx chamava de mais-valia e o Proudhon chamava anteriormente de erro de conta, ou seja, tem uma parte da riqueza fica com um grupo e a conta está errada, a conta não fecha. Por que diabos a maior parte da população que produz toda essa riqueza é totalmente pobre e miserável e um grupo que ali só entrega um meio de produção, ele é rico? Então era essa a questão que o Proudhon colocava, e ele colocava como que as competições, né, entre o monopólio e o pequeno se davam de forma impossível e o Estado ainda ajudava o grande e as próprias condições materiais ajudavam o grande. O Proudhon já falava disso e o Marx reforça isso depois. Enfim, é uma briga para falar quem foi o primeiro, depois quando a gente tem a filosofia da miséria, a miséria da filosofia, mas em essência a ideia é a mesma. O trabalho não é pago e essa parte fica com o capitalista. No nosso caso, a gente ainda tem os subsídios pagos pelo governo, repassados para certas empresas, como é o caso da Fiesp. A Fiesp, 75% de todo o orçamento da Fiesp é garantido por subsídios. Tá? Várias e várias outras organizações, os CIPs, como a OCIP do Instituto Milênio, que financia o Carnal do Ideias Radicais, por exemplo, para falar de anarcocapitalismo, ele recebe dinheiro daqui de São Paulo, do Instituto Milênio. Já fui perguntar para ele por que isso, ele não responde, certo? Todos esses organismos, eles recebem dinheiro público para estarem trabalhando com a indústria, e a indústria ainda explora a mão de obra, tá? E defende que se explore mais ainda a mão de obra. É esse sujeito aí que era dono de parte da Vale, tá? E aí a gente pagou para ele ir embora da Vale. A gente pagou mesmo que a gente não quisesse, porque o cara que estava lá na época, o presidente do BNDES, deu dinheiro ali de empréstimo para ele pagar a saída dele do negócio que ele comprou e lucrou em cima. Ele falou, não dá mais porque a demanda de minério diminuiu, então dane-se, vou deixar isso aí e nem vou fiscalizar mais. Se essa porcaria explodir, dane-se. Vou entregar para vocês aí como der. Tá bom? Então essas coisas são absurdas de se ver, porque ainda o spread de 5% que foi dado para ele não chega a nem um oitavo, acho que chega a um quarto do que é cobrado de 20% aí nos bancos, no seu cheque especial, mas o Banco de Desenvolvimento, que era esse projeto liberal, diga-se de passagem, é um projeto liberal que faz o Estado ajudar os bancos e os empresários, manteve esse cara para fora. E aí, aconteceu o que aconteceu. Aconteceu todos os gastos que estão acontecendo, e o nosso cara Steinbrooks é extremamente conhecido na comunidade judaica. Essa é a referência que o pessoal acha que por que diabos está indo grupos israelenses para cá, para poder proteger a Fiesp, para proteger o Steinbrooks, e por isso que eu acho que o nacional-desenvolvimentismo cirista
não iria resolver esse problema. Nós temos um grave problema do capitalismo como um todo, na macroeconomia, que tem a ver com os modelos de produção disruptores. Então a gente tem formas de produção tão desenvolvidas, tão especializadas, que elas acabam destruindo serviços e destruindo até o meio de pagamento por via de sistema monetário. Se algum de vocês conseguir, eu sempre repito isso por via da internet ou por via de WhatsApp, se algum de vocês tiver a necessidade real de mandar um telégrafo, hoje você me fala. Esses serviços todos, a relação de mandar essa carta de um lugar para outro, que era caríssimo, não mais existe. E se você viveu mais de 30 anos, você viu isso desaparecer de um tempo para outro. Se antes nós produzimos imagens de qualquer tipo na impressora, agora a gente produz objetos em 3D. Existe um carro que acabou de ser produzido integralmente numa impressora. Com motor e tudo, ele tem valor. Ele anda? Ele anda. Mas o mais interessante é que com uma impressora 3D você pode fazê-lo quase sob encomenda. Ou seja, você imprime esse carro. A plateia está acreditando nisso. E nós vamos ver agora... Uma impressora e produz um carro, ninguém está acreditando. E nós vamos olhar agora, então, como é que isso é feito. Pior é que o Walter acredita, gente. Vamos olhar agora o seguinte, quer dizer, na verdade o que a gente vai mostrar agora a vocês é a capacidade de uma impressora de produzir tudo isso que está em cima da mesa. E vejam, produz peças inteiras como essa com movimento, tá? Então agora você vai ver como é que nós vamos fazer. Ele vai pegar exatamente, em vez de tinta, o que sai aí é exatamente a impressão em 3D. Ele quer, por exemplo, reproduzir essa ferramenta. Vamos dizer que ele precisa dessa ferramenta. Vai escanear essa ferramenta. Então, por enquanto, tem uma ilustração, né? E a partir daí manda imprimir. Aí quando vai para a máquina, isso inicia a operação e você praticamente, eu vi isso ao vivo lá, isso me impressionou muito, você vê como se fosse quase que uma ilustração. Você fala, bom, então, o que é de 3D aí? Aí você olha e tem apenas uma placa. Você fala, mas peraí, onde é que está? A placa já é do material lá. Já é do material. É um pó, agora você enfia a mão dentro do pó e dentro dele foi construído uma ferramenta. Não é possível. E essa ferramenta, então, tem a dureza de uma ferramenta exatamente feita de ferro, de aço. Agora ele limpou essa máquina e ele pode usar esta parte ou esta ferramenta exatamente como se usa uma ferramenta, só que ela criou a partir do nada, a partir daquela poeira que você viu lá dentro. Então isso abre perspectivas para que no futuro cada um de nós tenha o chamado do it yourself. Eu posso produzir na minha casa uma bolsa Louis Vuitton, bastando pagar para eles a licença de imprimir essa bolsa, tá certo? Não, mas não vai ser no couro, vai ser no couro que se pode usa ser numa no que bolsa. você quiser. Qualquer material pode ser reproduzido? No fundo é o seguinte... Isso vai acabar com a indústria, todo mundo vai produzir sozinho. Roberto, o impacto na economia da impressão em 3D é muito grande por isso, porque na hora que você vai e passa a imprimir a partir de moléculas, já estamos em células. Vai imprimir uma pessoa. Vai imprimir o que você quiser. Em vez de tinta agora, eles estão colocando células nessas impressoras 3D e eles estão produzindo partes de corpo humano. Traqueia, vasos sanguíneos. E nós temos um vídeo aqui. E aí, se a pessoa está doente, ela pode trocar uma traqueia, trocar alguma coisa? Trocar qualquer parte do corpo. No futuro e muito em breve, coração. Mas que material? O material é célula humana que você coloca. Uma traqueia? Você produz, então, uma traqueia humana, feita com células humanas, tá certo? Essa é uma foto que ilustra apenas um exemplo exemplificativo. Nós ainda não estamos fazendo coração, mas esse já é uma impressão. Nós já se incluiu nessa, né? Nós ainda não estamos fazendo coração. Mas aí ele produz através de células. As células vão formando a traqueia e com isso você passa a ter, então, um produto ou uma impressão em 3D que, na verdade, nada mais é do que um organismo vivo. Olha, eu estou muito impressionado. Eu não vou perguntar para o Walter, para ele não passar vergonha, quando que isso já vai estar, de fato, acontecendo. Mas eu não vou aguentar, eu vou ter que perguntar. Isso já está acontecendo ainda? Não está. Não, já está acontecendo. Nós já estamos produzindo traqueias e vasos sanguíneos e há casos de pessoas que já trocaram a sua traqueia por razões de doença ou vaso sanguíneo e estão vivendo normalmente. Mas o que me impressiona bastante é a velocidade com que estas e outras ideias já realizadas, agora estamos falando das coisas mais concretas, passaram a valer. Ou seja, uma ideia que um cara teve e que, de repente, vale bilhões, né? Mark Zuckerberg teve uma ideia e criou o Facebook. Eles ainda trabalham com a ideia de escassez num nível em que isso não vai mais ser possível. E é disso que eu estou falando. Para poder garantir essa escassez, eles têm que destruir meios de produção, eles têm que destruir a região que está abaixo da linha do Equador, como se estivesse abaixo no universo, porque tem terra plana, então tem abaixo, né, da linha do Equador, é abaixo do planeta, que está num espaço infinito, mas ali é abaixo.
Então, tudo isso, você vê como é um mundo muito parado, eles que ficam achando que alguém vai pedir licença para Louis Vuitton. Imagina no Brasil. Isso é desesperador, o Brasil pirateia tudo, não tem lei nenhuma contra isso. Até por conta da própria miséria, a fiscalização é muito baixa sobre isso. Imagina que você agora vai achar que é a ideia que vai estar criando. Você vai estar replicando ideias, produzindo, copiando, como você está fazendo agora. Por isso é preciso que as ideias sejam privadas, é preciso que as privadas sejam jogadas na cabeça do pessoal que mora perto das empresas da Vale, que todos os resíduos químicos fiquem ali perto, para que haja lucro. É isso. E não tem muito o que dizer. É isso. E é contra o lucro que esse processo vai estar caminhando. É isso que a impressora 3D destrói. É isso que destrói todo o serviço médico, destrói uma série de fatores aí, gente. É por isso que eles estão desesperados. É por isso que esse cara, que foi quase visto do Ciro Gomes, do Steinbrück, está lá com um grupo de israelenses, que eu não sei qual é a relação que ele teve com Israel, não é pequena para vender. Deve ter vendido muita coisa para Israel, até porque ele coordenou várias e várias empresas de vários setores, setor têxtil, setor, não só o setor ferro, mas de vários outros setores. E ele tem pouquíssimas informações sobre ele, sobre esse sujeito misterioso, presidente da Fiesp. Que foi quase, podia ter sido ele o presidente do Brasil, não o Mourão. Mourão é um jumento de carga. Esse cara aí é o produtor, Transporte do Brasil, enfrenta o MST na bala, tanto como o Bolsonaro quer enfrentar, e o Ciro Gomes propõe que seja enfrentado, porque o MST dá problema, segundo o Ciro Gomes. É o que é o nacional-desenvolvimentismo. O trabalhador produzir mais para o lucro da nação como um todo. Mas a nação como um todo precisa de lucro, uma vez que o lucro pode ser destruído por esses meios tão disruptores. Porque esses meios se avançaram gradativamente, a gente criou sistemas de financiamento. Esse sistema de financiamento é onde corrói todo o sistema, e a gente vai falar disso outro dia. Mas dá para entender como que o sistema de financiamento não vai se garantir se eu puder imprimir traqueias que eu mesmo vou escanear de mim mesmo. No demais, paz entre nós e guerra sem